Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus. Meus queridos, eu vou colocar aqui nesse vídeo mais uma prova, biblicamente falando, de que a vinda de Jesus, não como a religião prega, mas do jeito que a Bíblia ensina, a vinda de Jesus, ela já aconteceu. Não era do jeito que você pensa ou do jeito que você ensina. Volta de Jesus nunca se referiu a nada físico. É interessante que aqui em Atos dos Apóstolos, nesse discurso de Pedro, Pedro também não deixa de citar que o reino de Deus seria estabelecido e tinha que ser logo em seguida a ida dele para a eternidade. Não como Jesus, não como Cristo, mas como o Criador, o eterno Criador. Em seguida que nós falamos, não é no dia seguinte, na semana seguinte. Depois que Cristo ressuscita, como o Cristo ressuscitado, ele permanece 40 dias ainda na terra de Israel e ele se manifestando a algumas pessoas. Mas 36 anos e meio depois, o juízo aconteceu. Olha um detalhe interessante aqui. A Bíblia, querido, se você não pegar as pontas soltas e tentar ligar uma coisa na outra, na verdade você nunca vai entender. No capítulo 3 aqui de Pedro, no capítulo 3 de Atos, Pedro está fazendo um discurso. Ele está fazendo um discurso, porque aqui foi logo depois da ascensão, né, do Cristo ressuscitado. A nuvem ocultou ele e ele volta à destra de Deus, não como Jesus, não como Cristo ressuscitado, porque o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então esse verbo que se fez carne, para ele voltar para o seu lugar de origem, ele tinha que refazer a sua história e voltar a ser o eterno Criador. Olha que interessante, queridos. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Atos capítulo 3. Então Pedro está fazendo um discurso que é interessante isso aqui. Eu vou ler a partir do versículo 14 do capítulo 3 de Atos. Preste atenção nisso aqui. Mas vós, ou 2000 anos depois da fala, mas vocês negaram o santo e o justo, e pediste que se vos deste um homicida. Ele está se referindo a quem? Barrabás, ou seja, o homicida no lugar do justo. É isso que ele está falando. Vocês mataram o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, este homem, a quem vedes e conheceis, foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este, na presença de todos vocês, esta perfeita saúde. Preste atenção agora, a partir do versículo 17, o discurso, o teor do discurso de Pedro, do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Ora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, ou seja, pediram a morte, não é, de Jesus, quando os judeus estavam ali reunidos, pedindo que Jesus fosse crucificado e fosse libertado Barrabás. E Pedro está relatando isso. Ora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as vossas autoridades. Ele está falando aqui do sacerdote, sumo sacerdote do templo da época. Aí ele falou, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que
o Cristo havia de padecer. Olha que interessante. Está prestando atenção? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, as transgressões da lei, que foi batizado com o nome de pecado. Por isso, pecado não é um nome próprio, é um adjetivo. Preste atenção. Arrependei-vos, pois, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. A cruz já tinha acontecido. Pedro discursando e falando dessa forma, depois que Jesus já tinha morrido, o eterno voltado à eternidade, Pedro ainda continuou falando: arrependei-vos e convertei-vos dos seus, para que sejam apagados os vossos pecados. A mesma coisa que João discursava. O discurso que João Batista discursava antes da cruz, Pedro agora discursa depois da cruz. Mas vamos ver por quê. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Agora deu para entender. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você que ainda não acredita que o reino de Deus foi estabelecido, quem tinha que arrepender dos pecados para que esses pecados fossem apagados e, consequentemente, com os pecados apagados, haveria de chegar o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Que tempo seria esse? O tempo do refrigério. E quando que a presença do Senhor faria necessário existir para que os pecados fossem apagados? Não foi a partir do momento que o templo em Jerusalém caiu? Não foi a partir do momento que houve o juízo sobre a terra de Israel? Não foi justamente a queda do templo em Jerusalém que a presença do Senhor seria definitivamente contada ou vivida a partir do momento que as pessoas iam ter noção de que Deus, ele habita o ser humano? Aí Pedro, ele continua dizendo assim, ó: e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes ele foi pregado. Convém, verso 21, que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo. Olha que interessante. Olha que interessante. Quer dizer que desde o momento em que Jesus, em que o Criador, ele volta para a eternidade, ele tinha que permanecer lá até que o dia do juízo acontecesse, ou até que o tempo da restauração fosse contada? É isso que Pedro está dizendo? Convém que o céu o contenha. Ou seja, o céu,
tinha que segurar o Criador até os tempos da restauração. E quanto tempo levou desde o momento de Atos dos Apóstolos 1, que Jesus, na pessoa do Criador eterno, ele voltou à ascensão, ele voltou para a eternidade, e qual seria o tempo, esse até, que na língua portuguesa é espaço, limite e tempo, convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo. Foi por isso que os discípulos perguntaram a Jesus em Atos 1 se aquele tempo era o tempo que Deus restauraria Israel. E ele, na pessoa do Cristo ressuscitado, respondeu: a vocês não cabe saber os tempos da restauração. Ou seja, não era eles, os discípulos, que tinham que se preocupar com isso, porque Deus já tinha determinado, até mesmo pelos profetas. Isso aqui Pedro falando. Aí, convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Você que não acredita que o reino de Deus já foi estabelecido, então você também tem que concordar que esses homens que estavam ouvindo o discurso de Pedro teriam que estar vivos para não sei quando isso acontecesse, de eles também poder viver o reino de Israel restaurado. Porque Pedro disse que o céu tinha que conter o Criador até que os tempos da restauração de tudo estivesse chegado ou tivesse completo. Então, desde o momento em que o nosso Criador voltou para lá, até o momento dele retornar para trazer o juízo sobre a terra, foram 36 anos e meio. Por quê? Porque Jesus, com 33 anos e meio, ele morreu na cruz. E quando ele ressuscita, 36 anos e meio depois, acontece o juízo. O juízo foi o selo. O juízo foi a senha de que tudo estaria estabelecido outra vez. Aí você vai no livro de Apocalipse, você entende que o livro de Apocalipse registra a história. O livro de Apocalipse é a descrição do juízo de Deus que aconteceu ali em Israel. Eu gostaria que você estudasse a Bíblia, lesse a Bíblia, mas com entendimento. Você conseguisse enxergar as pontas da corda e você começasse a fazer ligação. Por quê, queridos? A Bíblia merece muita atenção. Quantas pessoas que abrem a Bíblia, lêem um versículo e já faz uma interpretação ao seu bel prazer, sem nem mesmo contextualizar aquilo que está lendo. E isso é terrível. Infelizmente, isso é terrível. Deus abençoe você, queridos. Você pode ler todo o texto, o contexto, porque você vai entender. Eu vou ler o versículo 26, que é o último do capítulo 3, concluindo o vídeo.
Versículo 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vocês, para que nisso vos abençoasse, ao desviar-se cada um das suas maldades. Isso é reino restaurado. Alguém fala assim, mas a maldade ainda continua na carne, não é? Na carne. Todos erram na carne. Mas quem disse que Deus está interessado na sua, na minha e na nossa carne? Depois do juízo de Deus contra Israel, o reino foi restaurado. Aquele reino perdido foi restaurado. Tudo para a honra e para a glória do nosso eterno Criador. Tchau, Deus abençoe. Tamo junto.